Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aqui à Prosa com Bertaglia. Nós vamos falar hoje sobre um tema extremamente interessante. Você consegue descrever a cultura da sua empresa? Olha só que legal. A chave para o sucesso de uma organização é ter uma cultura baseada em um conjunto de crenças que são fortemente reconhecidas e compartilhadas pelos funcionários e apoiadas na estratégia e também na estrutura dos valores. Quando uma organização tem uma cultura muito forte, três coisas acontecem. Os funcionários sabem como a alta administração quer que eles respondam a qualquer situação. O segundo ponto é, os funcionários acreditam que a resposta esperada é aquela mais adequada. E o terceiro ponto é que os funcionários sabem que serão recompensados por demonstrar os valores da organização. Ok, muito bom. Mas, dito isso, como é possível reconhecer a cultura da empresa e se esta cultura coincide com os meus, com os nossos anseios? Para refletir sobre isso, refletir sobre esse tema, eu terei o privilégio de prosear aqui com a minha amiga Ieda de Paula. Oi, Ieda, tudo bem? Que bacana, que legal, um orgulho, uma honra tê-la aqui, Ieda, participando da Prosa com Bertaglia. Seja bem-vinda, Ieda. Muito obrigada, Bertami. Um prazer imenso estar com você, prosear com você e sobre um tema que assim que eu acho fascinante, particularmente fascinante. Que legal, Ieda. Vamos falar um pouquinho, então, Ieda, desse tema que você tem aí uma baita de uma experiência, você tem trabalhado com ele, que é a cultura organizacional. Vamos navegar um pouquinho nesse tema aí, Ieda? Bora lá. O meu primeiro contato com esse tema, Bertaglia, foi quando eu ainda estava no ambiente organizacional. Como você sabe, na minha trajetória de carreira começou em tecnologia, né? Eu acabei depois migrando para desenvolvimento humano e cultura, mas a minha trajetória iniciou no ambiente organizacional em tecnologia. E naquele momento eu tive o privilégio de ser convidada pela organização no qual eu atuava para liderar um programa de mudança de cultura dentro de TI. E, assim, isso foi por volta de 2001, mais ou menos, né, quando eu tive o primeiro contato com o tema. Assim, se no primeiro momento aquilo me assustou um pouco, né, por conta da complexidade que envolve trabalhar a cultura, né? Por outro lado, na medida que eu fui me envolvendo com o projeto, eu fui ficando cada vez mais entusiasmada de perceber como isso é poderoso também, como a gente consegue alavancar resultado, como a gente consegue criar conexão entre as pessoas e a organização. Eu vejo como um tema essencial para as organizações cuidarem. A gente cuida de estratégia, cuida de toda a parte de processo, de melhores práticas, de pessoas e tudo mais, mas se a gente não olha para a cultura, né, qual é o risco que a gente corre das coisas não funcionarem na direção que a gente planejou originalmente? E isso é muito bacana o que você está falando, Ieda, até porque quando nós falamos em cultura, ele é um conceito, como eu vou dizer aqui, um pouco nebuloso, né? Como é que a empresa trabalha? Essa cultura está conectada, por exemplo, aos líderes, aos donos, aos fundadores da empresa. Eu me lembro quando eu trabalhei na HP, tinha lá uma cultura dos dois engenheiros, né? A Hewlett e o Packard, onde eles começaram a empresa dentro de uma garagem e, na simplicidade deles, eles traçaram alguns dogmas, né, que se chamavam as regras da garagem, que eram regras bastante interessantes, e isso acabou depois permeando a organização de alguma maneira, onde existia a simplicidade, a paixão pelo cliente, o amor ao funcionário, a colaboração e tudo mais. Então, o que é uma cultura, normalmente, ela se transforma em alguma coisa onde você tem aquela baita vontade de escolher uma empresa para trabalhar. Estou correto nisso, Ieda? Eu penso da mesma forma, Bertaglia. Eu penso assim que a cultura de uma organização é o jeito dela funcionar, né? O DNA,
é a essência da empresa, e que muitas vezes fica até difícil, né, a gente expressar concretamente. Mas ela, para mim, ela representa tudo aquilo que a gente conta para alguém quando você fala de uma organização, né? Quando você vai contar sobre como é que foi a sua experiência na HP, do mesmo jeito quando eu conto para as pessoas como é que é a Unilever, a gente carrega, a gente consegue transmitir em poucas palavras aquele DNA, aquela essência. E tudo isso a gente percebe justamente como você trouxe, né? No comportamento, nas atitudes das lideranças. No caso da HP, você trouxe dos seus fundadores, né? Então, eu tenho tido a oportunidade de participar, de estar envolvida em projetos de cultura, em empresas, em algumas delas familiares, que se originaram justamente com o DNA desses fundadores, né, que trouxeram toda aquela paixão, aquela energia, e que isso acabou se repercutindo, é percebido pelas pessoas nas suas atitudes no dia a dia. E que atitudes são essas? É aquilo que a gente percebe que é priorizado na tomada de decisão, ao lidar com as pessoas, na interação com as pessoas, na maneira de gerir os processos, na maneira de gerir resultados. Então, todos esses valores, esse DNA, ele fica muito expresso nas atitudes concretas que a gente observa, principalmente da liderança das organizações, né? É tudo aquilo que muitas vezes não está escrito em lugar nenhum, mas você sabe como funciona. Faz sentido para você? Não, faz todo sentido, o Ieda, até porque uma das características, nós estamos falando de características humanas aqui, a gente falou de comportamento, né? Dentro do aspecto cultural. E eu gostoso, eu tive algumas experiências também com empresas familiares, e você pode, muitas vezes, estar conectado com a cultura da empresa, independentemente da forma como ela trabalha, ou seja, ela pode ser extremamente flexível, como ela pode ser uma empresa extremamente rigorosa. Vai depender do seu comportamento e da forma como você, vamos dizer aqui, se habitua àquele ambiente, né? Ou seja, hoje em dia, logicamente, nós temos as nossas críticas, os nossos conflitos em relação a esses aspectos culturais. Nós citamos aqui alguns exemplos. Você trouxe Unilever, eu também trabalhei na Unilever, né? Nós nos conhecemos lá. Trouxe a HP, que tem uma cultura de respeito, uma cultura da empatia, uma cultura que valoriza, sendo aqui redundante, os valores das pessoas, né? Isso é fundamental. Como é que eu, como indivíduo, Ieda, nessa experiência, nessa sua caminhada, porque nós vamos desbravar depois como é que eu identifico a cultura de uma empresa, não é verdade? Então, mas como é que eu, dentro dos aspectos de emoções e de sentimentos, né, como eu posso ser, eventualmente, encorajado a viver dentro daquele clima, dentro daquela cultura organizacional? Como é que você enxerga isso? Esse engajamento, vamos dizer assim, essa conexão que nós, enquanto colaboradores de uma organização ou participantes de uma causa, ele acontece quando a gente percebe que existe eco, existe alinhamento entre aquilo que eu acredito como sendo os meus valores, a minha própria essência, com o propósito da organização, né? E quando isso acontece, quando esse match acontece, esse alinhamento, esse engajamento, ele é quase que natural. Então, um desafio que muitas vezes existe, né, para nós enquanto colaboradores, é tentar compreender quem é essa organização, né? Quando você está algum tempo dentro dela, você consegue perceber, você consegue ler alguns sinais. A cultura permeia as relações, mas ela também fica evidente na maneira de gerir, no estilo predominante de liderança, por exemplo, né? Então, algumas organizações tem modelos que são mais, que promovem maior autonomia, que promovem a criatividade e tal, é um perfil de liderança, né? E outras não, tem outros modelos e tem outras necessidades a serem atendidas. Então, quando eu vou ingressar numa organização, é muito importante que eu esteja atento a esses sinais, né? Porque quando a gente diz que a cultura é a essência da organização, mas ela é muito mais daquilo que eu observo na prática, concretamente, do que aquilo que está escrito em termos de valores organizacionais, né? Eu costumo dizer, a cultura não são aqueles valores que eu declaro, eles são principalmente os valores que eu experimento no dia a dia, né? Então, quando eu consigo observar no dia a dia
que a organização incentiva atitudes e comportamentos que estão muito alinhados com aquilo que eu entendo como sendo bom, aquilo que eu quero vivenciar enquanto pessoa, enquanto profissional, esse engajamento, ele acontece praticamente, quase que naturalmente. Olha, você usou aí algumas expressões que foram fantásticas, Ieda. Você falou de encontrar eco, né? Ter eco dentro da organização. Você falou, não usou a palavra pertencimentos, mas de certa forma você colocou dessa maneira, porque o ser humano, quanto mais ele consegue contribuir e a sensação não só do empoderamento, né? A palavra empoderamento se tornou muito comum, mas desse pertencimento, e não precisa estar escrito. Eu gostei muito do que você falou, porque não necessariamente quando você cria lá visão, missão, valores, né, as crenças, os beliefs da organização, não significa que realmente aquilo esteja permeando. Aquilo é um desejo. Mas é um desejo, uma intenção, né? E aí que eu gostei do que você falou, não é necessariamente aquilo que a pessoa está experimentando. Eu queria que você falasse um pouco mais, eu gostei muito disso. Quando a gente trabalha a cultura, né, eu considero que existem dois temas muito importantes, né? Porque já existe aquela frase famosa de Kotler que fala que a cultura devora a estratégia no café da manhã, né? Uhum. Isso é uma verdade, né? Então, não adianta eu ter uma estratégia de negócio brilhante, um propósito organizacional fantástico, uma declaração de intenção perfeita, só que no dia a dia a liderança não representa esses comportamentos e essas atitudes, né? Então, eu corro o risco, né, de não só não gerar o engajamento que eu necessito, porque as pessoas compraram uma intenção, né? Como eu também corro o risco de não atingir, inclusive, os meus resultados de negócio. Né? Então, isso é um exercício complicado. É muito importante que essa fala, que essa declaração de intenção permeie todas as camadas organizacionais, que as pessoas percebam concretamente que ela é uma verdade. Aliás, você trouxe aí um outro elemento fundamental para essa nossa conversa, né? Que é a busca do resultado, ou seja, tudo isso que nós estamos conversando aqui, de certa maneira, a correlação com a cultura, o engajamento, a pessoa se sentir bem e se sentir pertencendo à organização, de certa forma, ela acaba sendo mais produtiva, não é isso, Ieda? Totalmente. E eu gosto quando você fala também do pertencimento, né, da sensação de fazer parte, ela é resultado de você compreender qual que é o valor da tua contribuição, do teu trabalho no todo, das pessoas se sentirem importantes e relevantes, porque elas entendem a missão e elas trabalham de forma coerente, de forma alinhada, seus valores e os valores da organização. Então, as organizações, cada vez mais, elas buscam ter conversas maduras sobre cultura. Eu havia mencionado para você, acabei não explorando o tema, que existem dois pilares que eu considero muito importantes. O primeiro deles é ter clareza de quais são verdadeiramente os valores que elas entendem que vão levar a organização a atingir os seus objetivos. Quando a organização, esse é o primeiro passo, quando a organização estabelece conversas maduras, né, identificando exatamente quais são essas crenças, quais são esses valores que devem ser reforçados, né, experimentados no dia a dia, e esses valores levam em conta não só as necessidades do negócio, mas também das pessoas que trabalham nessa organização, e os valores de todos os demais parceiros e stakeholders envolvidos nesse fluxo de geração de valor, né, as comunidades as quais ela impacta, em geral, essas organizações acabam tendo resultados excepcionais. Né? Mas não adianta só ter essa conversa madura sobre os valores, essa é a primeira parte. Uhum. A segunda parte é que a liderança efetivamente os represente. Ok. Nossa, que legal, que legal. Ieda, eu queria fazer o seguinte aqui, eu divido normalmente a prosa em duas partes, né? Uhum. E a primeira parte foi fantástica, nós colocamos um embasamento para a conversa do que vem depois. E o que vem depois é onde eu queria explorar o cerne, né, a parte central do nosso tema, que é como é que a gente identifica a cultura de uma empresa. Vamos falar sobre isso no segundo bloco? Vamos lá.
Oi, Ieda, que legal, que fantástica que está a nossa prosa. Muito bacana mesmo, Ieda. Muito obrigado, muito grato aí pela sua presença e pela sua contribuição. Eu queria agora, Ieda, explorar essa parte de como é que eu identifico a cultura da minha empresa. Eu não sei se eu poderia dizer, você conhece melhor que eu, mas seria um diagnóstico, Ieda? Qual o caminho aí? Costuma se chamar de diagnóstico de cultura, né? Existem hoje, Taglia, alguns instrumentos, alguns tipos de ferramenta que você pode aplicar para fazer o que a gente chama de assessment, né? Assessment de valores. Esse assessment você consegue aplicar na organização como um todo, né? Você consegue envolver todas as camadas da organização e, em geral, são instrumentos relativamente simples de serem utilizados, não envolve grande complexidade, e eles nos trazem, a partir de informações simples, reflexões muito profundas sobre como as pessoas estão percebendo o dia a dia da empresa, né? Como é que elas sentem no seu dia a dia de trabalho as mensagens que estão sendo transmitidas para elas. Então, isso é um trabalho muito bacana. Então, esse tipo de recurso que já existe, que existe disponível, que é amplamente utilizado por muitas organizações, dá uma série de dados quantitativos, né? Você consegue ter olhares por camadas da organização, por localidade. Muitas vezes as organizações estão distribuídas em várias localidades, plantas, né? E você consegue ter esse recorte, os diversos recortes, consegue trazer um olhar bastante refinado sobre em que medida a minha cultura está aderente com aquilo que eu gostaria de provocar, né? Ou a partir de que momento eu preciso, né? Ou em que grau eu preciso repensar algumas coisas, e que coisas são essas, em quais camadas, quais localidades. Então, a gente consegue ter um olhar bastante preciso sobre isso. A gente consegue também identificar quais são as eventuais dores que as pessoas estejam vivenciando, né? O que eu chamo de dores? Dores são resultados daqueles valores que, eventualmente, podem ajudar a organização a atingir determinados objetivos, mas, a partir de um determinado ponto, eles se tornam limitantes, que é o que nós chamamos. Eles podem inviabilizar ou podem dificultar que a organização avance. Por exemplo, né, exemplos de valores limitantes. O controle é um exemplo muito comum da gente encontrar em algumas organizações, né? Quando ele aparece num grau muito acentuado, eu posso estar dificultando uma maior autonomia, independência de atuação, tomada de decisão em determinados níveis. Só um exemplo para que fique um pouco mais claro. E, além desse tipo de instrumento que a gente consegue utilizar, que nos permite olhar a organização com vários recortes, a gente pode também promover conversas em grupo, entrevistas, envolver o maior número de pessoas possível, né? Desde a alta liderança até as camadas mais operacionais, para buscar um refinamento qualitativo daquele resultado quantitativo, vamos dizer assim. Então, com isso, a gente consegue ter uma visão bastante abrangente do que está acontecendo, o que está funcionando bem, o que está sendo percebido como positivo, o que está sendo percebido como pontos que, de repente, a organização deseja cuidar. E a gente consegue levar também, por meio desse tipo de resultado, para a seguinte conversa: será que esses resultados estão alinhados com o futuro que nós estamos planejando para a organização? Para onde o negócio precisa caminhar? Então, a gente consegue promover conversas muito interessantes. Olha que bacana. Aliás, Ieda, nós não podemos esquecer aqui de quem provocou essa nossa prosa aqui foi o nosso grande amigo Milton Lopes, né? Opa, querido Então, Milton. O Milton mandou uma mensagem para mim via WhatsApp: Paulo, a Ieda está na lista para você prosear com ela? E eu falei: olha, Milton, muito bem lembrado, né? Nós precisamos colocar a Ieda aqui, sim. Então, Milton, a nossa gratidão. Ieda, eu queria ainda evoluir um pouco para o passo
Porque você falou de usar ferramentas na identificação da cultura da empresa. Mas se eu sou um funcionário, por exemplo, dentro da organização, e eu gostaria de reconhecer a cultura da empresa, porque tem algumas situações onde você não entrou na empresa ainda, mas você lê sobre ela, conversa sobre outras pessoas e elas acabam te orientando na cultura. Foi assim para mim quando eu entrei na então Gessilever, né? Ou depois Unilever, foi assim quando eu entrei na HP, foi assim quando eu entrei na Oracle, ou seja, são culturas, elas são diferentes, a da HP é bastante parecida com a da Unilever, mas a Oracle é um pouco diferente da HP e da Unilever. Mas na sua experiência dentro dessa atividade de fazer diagnósticos, você consegue orientar e dar algumas dicas para pessoas que buscam empregos ou uma carreira, de como ela poderia avaliar alguns elementos de cultura dentro da empresa, Ieda? O caminho que você utilizou, né, é o que a maioria das pessoas também faz e é o que eu oriento, né, que nós sempre orientamos fazer. É buscar conhecer mesmo, descobrir quem é essa empresa, pesquisar, buscar evidências, buscar informação dentro da própria empresa, se você tiver conhecidos, pessoas que já tiveram alguma experiência dentro mesmo, observar que tipo de impacto ela procura gerar nas comunidades, que tipo de preocupações ou prioridades ela tem, como é que ela se mostra, não só para os seus clientes, mas para o mercado de uma forma geral, né? Como ela se coloca perante a sociedade, as comunidades de forma geral. Então, é um bom exercício. E, lógico, na medida em que você tem a oportunidade de conversar com alguém que já está dentro da organização, e se essa pessoa estiver atuando em posições de liderança, ela consegue ter também um olhar com maior acuracidade sobre como, de fato, as coisas funcionam, né? É aquela pergunta que você só faz para um amigo muito próximo, né? Me conta aí, o que eu preciso saber para ter sucesso nessa empresa, né? Esse é o tipo de pergunta que você fala para quem você tem maior proximidade, né? Quando você já está na organização, Bertaglia, na verdade, as pessoas já estão vivenciando a experiência de estarem lá, elas já conhecem, né? Elas já sentem na pele como é que a empresa funciona. O desafio, muitas vezes, é encontrar conexão, né? Quando muitas vezes elas não encontram, ou elas criaram uma expectativa inicial que não se concretizou, ou elas estão passando por um momento mais de repensar algumas decisões de carreira. Então, esse é o momento onde a gente estimula, incentiva ela a se reconectar com a decisão. O que te trouxe até aqui, né? O que te faz brilhar os olhos? O que te levou a decidir estar nessa organização? E resgatar tudo isso que muitas vezes, por conta das dificuldades do dia a dia, dos problemas, dos desafios, a gente vai se desligando disso, né? A gente vai perdendo, a gente vai esquecendo aquelas coisas que inicialmente nos trouxeram paixão em relação a determinado desafio. Então, no caso de você já estar numa organização, é encontrar qual é o significado, qual é o valor, qual é o propósito, por que você está aqui, né? E que diferença você quer fazer a partir deste lugar que você ocupa dentro da organização. Que bacana. Você usou bastante durante a nossa prosa aqui. Que pena que nós não temos um cafezinho aqui para tomar junto, né, Ieda? Mas você usou várias vezes a palavra conexão. Eu gosto muito dessa palavra também, né? Ou seja, você conectar-se com a cultura, conectar-se com as pessoas, conectar-se com a liderança. Aliás, quando eu falo de liderança, eu tenho percebido pelas mídias sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, um certo ranço, um certo antagonismo com as lideranças, né? A construção de algumas frases, ou seja, 80% das pessoas vão embora da organização devido aos chefes ou coisa desse tipo, né? O que eu queria agora colocar para você aqui é o seguinte: as pessoas normalmente têm os seus valores, né? Os seus conflitos internos, uma série de coisas atreladas à forma como elas se comportam. Como é que eu faço um match? Desculpa o pessoal eu usar essa expressão aqui, mas como é que eu comparo, por exemplo, os meus valores pessoais com a cultura da empresa ou com a forma como a liderança atua dentro da organização? Você tem alguma dica em relação a isso, Ieda?
Olha, você trouxe um ponto bem bacana, né? Porque muitas vezes nós, enquanto indivíduos e profissionais, dificilmente fazemos essa reflexão mais aprofundada sobre o que verdadeiramente é importante para a gente, né? Então, a primeira dica que eu dou, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas, as pessoas estão vivendo um turbilhão de demandas, né? Elas estão sendo demandadas física e emocionalmente, né? Muito mais do que já eram, e quando isso acontece, às vezes a gente perde a conexão com nós mesmos, né? Então, acho que a gente está vivendo um momento onde esse exercício está sendo reforçado, está sendo necessário. Então, a primeira orientação, né, principalmente nos processos de desenvolvimento, né, pessoas profissionais que estão passando por coaching, é parar para fazer uma reflexão sobre si mesmo, né? Então, existem algumas atividades, alguns tipos de provocações que a gente consegue fazer com o indivíduo para ele mesmo identificar os seus próprios valores. É o autoconhecimento, Ieda? O autoconhecimento, exatamente, promover o autoconhecimento. Tanto no sentido das suas capacidades e limitações, como principalmente dos seus valores, né? E levar ele para uma reflexão de onde estão algumas dificuldades, né? Onde estão os nós que ele pode, talvez, desatar para alavancar desempenho e, consequentemente, também perceber uma melhor conexão entre aquilo que ele faz e as oportunidades que a empresa pode lhe oferecer, né? Então, eu diria que o autoconhecimento e a reflexão sobre quem eu sou verdadeiramente e quem eu desejo me tornar enquanto pessoa, indivíduo, é um bom caminho para encontrar essa liga. Quando a gente tem clareza, a gente encontra oportunidades, muitas oportunidades no dia a dia do trabalho para realizar essa nossa intenção, nosso propósito, né? Que a gente costuma dizer. Ieda, eu vou agora fazer uma colocação para você, não me leve a mal, tá? Mas é o seguinte, se eu, por exemplo, não me encontro na cultura de uma empresa, o que eu devo fazer? Eu devo me esforçar para caber dentro daquela cultura ou procurar outro lugar? É uma pergunta do milhão, né, Bertaglia? É uma pergunta do milhão. Eu penso assim, que é muito difícil você conseguir permanecer por muito tempo numa organização cujos valores são muito diferentes dos seus. Isso não está relacionado à competência, capacidade, nada disso, né? Profissionais brilhantes têm bons desempenhos em determinadas organizações e não conseguem encontrar os mesmos resultados em outras. Então, assim, existe uma série de fatores envolvidos. Mas eu diria que para evitar essa situação, né, e esse é um dos conselhos que principalmente os profissionais que trabalham com recolocação dão, que naquela ansiedade quando você está procurando uma nova posição, uma nova recolocação, que você não se precipite em tomar uma decisão e ingressar uma organização, justamente até que você tenha clareza se efetivamente essa organização oferece condições mínimas para você encontrar essa conexão que a gente vem falando desde o início, esse alinhamento, né? Então, não tenha pressa, não se precipite para você não experimentar. Eu já atendi profissionais que, infelizmente, ficaram muito pouco tempo nas organizações e acabaram preferindo sair porque não conseguiram se adaptar, né? Então, eu não recomendo, eu acho que existe sempre a oportunidade de você parar, avaliar para entender exatamente o que disso que está acontecendo é meu, e eu consigo cuidar, está em mim tentar olhar com uma lente diferente e, de repente, perceber, enxergar melhor, talvez eu esteja usando uma lente meio turva ou uma lente, né, tendenciosa, que é meu, que eu posso tentar olhar, e o que não é meu, o que é da organização. Mas não é uma decisão fácil e acho que também não existe uma resposta única. Fiquei bem em cima do muro, né, Bertaglia? Mas eu penso que ninguém fica muito tempo em uma organização no qual ele não consegue encontrar verdadeiramente espaço para ser quem essa pessoa é de verdade no seu melhor. Ieda, você foi fantástica na sua resposta, né? Logicamente, a gente sabe que existem alguns elementos
sociais, né, que muitas vezes nos obrigam a tomar decisões. Por exemplo, você está desempregado há muito tempo e a primeira empresa que te aparece, eventualmente, Sim. é aquela que não tem a cultura, que faz o match, né, usando de novo a palavra match aqui, né, com os seus valores. Ieda, com dor no coração, eu vou dizer para você o seguinte, a nossa prosa está terminando. Ieda, Oh, que dá uma dó! dica final para o pessoal, Ieda? Opa! Foi um prazer imenso estar com vocês. Essa nossa conversa pode durar horas, né, Bertaglia? Se tivesse café, então. Mas acho que o que eu deixaria para as pessoas é, assim, invistam em si mesmas no sentido de tentar trabalhar o autoconhecimento, né? Eu digo que autoconhecimento é um projeto para a vida toda, né? É verdade, é verdade. É para a vida toda, e as nossas necessidades mudam também ao longo da vida, né? Então, a gente fazer esse tipo de reflexão de tempos em tempos é um exercício bem saudável para a gente garantir que a gente continua completamente conectado, primeiramente conosco mesmo, né? E depois com o nosso trabalho, com as organizações nas quais a gente opte por estar. Que bacana, Ieda. Ieda, um abraço virtual para você, né? Meu querido. À distância, né? Logo, logo nós vamos passar dessa fase difícil que nós estamos vivendo. Uma gratidão enorme ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Amém. Tchau, Ieda. Tchau, querido. Obrigada.